Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, vai depender do horário que vocês vão assistir essa gravação, dessa nossa reunião de estudo, nossa reunião pública. Nós somos o grupo Espiritista em Michigan, Espíritas em Michigan, e hoje nós temos um convidado, mais um convidado especial do Rio de Janeiro, Can Robert Bueno. Ele é do Centro Espírita. Ele é membro do Centro Espírita Maria Angélica, no Recreio dos Bandeirantes de Barra da Tijuca. Eu vou fazer a oração inicial. E o tema da apresentação, que o Can Robert irá facilitar hoje para nós, é um tema assim, bem instigante, que eu acho que diz respeito a todos nós, os trabalhadores da última hora, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Então, vamos nos conectar com os nossos protetores, os mentores do grupo. Vamos imaginar que estamos no nosso melhor momento de amor, de alegria. Estamos reunidos em nome do Mestre Jesus. Então, em nome do nosso Pai Maior, nós agradecemos pelo Evangelho do Cristo, esse Evangelho que tanto nos ajuda em nossas vidas, em nosso dia a dia. Agradecemos a Cristo por ele zelar pela humanidade terrestre, zelar também pelos aflitos e por todos os trabalhadores da última hora. Que tenhamos, Senhor, piedade para conosco e também para com os outros. Ajuda-nos, Senhor, para que nossos pensamentos estejam sempre em suas obras e que a sua alegria, a alegria do Cristo, esteja presente em nosso dia a dia, a alegria do Evangelho do Cristo, seja parte do nosso dia a dia também. E que em tudo possamos dar graças, graças a Ti, nosso Pai Maior, graças pelas suas obras, graças pelas suas leis. Que estejamos em dia com essa lei, com a lei do Pai Maior, para que um dia todos nós sejamos considerados homens de bem. Viva Jesus, que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossa reunião, em nossos lares, e em todos os hospitais, nos locais onde tem pessoas que estão passando por dificuldades, nesse momento tão difícil, de tanto aprendizado. Que o manto de Maria Santíssima cubra-nos todos, que ajude os aflitos, que console a todos nós. Obrigada. E Can Robert, é com você, e vamos trabalhar juntos, somos trabalhadores da última hora. Obrigada. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, a oportunidade da tarefa, a oportunidade da reflexão. Não é fácil. Você fez uma oração que chama todos nós a uma reflexão muito profunda. E quando estamos aí propondo e combinando esse tema, trabalhadores da última hora, a pergunta que vem, quem somos nós? Aqui, seguidores de uma doutrina espírita, seguidores dessa doutrina que Kardec também organizou e nos entregou. Agora, existe aí o critério que eu vou entrar, é claro, eu não vim aqui lhes ensinar absolutamente nada, mas lhes propor uma reflexão, na verdade, e até com os meus enganos, sirvam eles para a busca de cada um dos senhores e senhoras que nos acompanham, espíritas em Michigan, os espíritas em Michigan, e todos os demais que vão estar nos assistindo, provavelmente agora ou em gravações futuras, que a gente possa buscar conhecimento. Aliás, se vocês me permitem, eu vou citar Albert Einstein. Ele tem uma pegada, é um cientista, claro, do século XX, mas com uma pegada humanitária muito grande, muito importante, só olhar sua obra, e ele fala que tudo aquilo que o homem desconhece não existe para ele. Portanto, o tamanho do universo de cada ser é o tamanho do seu conhecimento. Então, o que nós estamos fazendo aqui?
nós estamos desbravando o conhecimento, sendo chamados a uma reflexão. Eu sou um facilitador, me expondo aqui aos senhores, não sou um expositor. Eu sou alguém que, como vocês, limitado ainda dentro da minha forma, não como vocês aí, mas me expondo para que essas reflexões sirvam. E a gente vai falando do trabalhador de última hora. E, é claro, não vou fazer a leitura do texto em si, porque ele é o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E abre, ele está abrindo. Passou as instruções dos Espíritos, ele começa: o reino de Deus se assemelha a um senhor, pai de família, que sai na madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Fazendo uma interpretação livre, esse senhor, esse pai, porque a gente tem que olhar Jesus, ele usa tintas fortes, quando ele usa da parábola, quando ele usa desse histórico, quando ele usa de toda essa cena, quando ele cria esse cenário todo, ele nos apresenta a possibilidade de nós entrarmos. Nós somos atores dentro. Não adianta olhar para parábolas, todas elas, mas não adianta nós olharmos para as parábolas se nós não estivermos nos abrindo e nos permitindo como atores, mesmo que coadjuvantes, é claro, dentro desse cenário, para estarmos experienciando. Nós temos que ter uma sensação, não podemos só sermos espectadores, porque senão é uma história. Isso vai ficar sendo um ponto onde a gente vai ter uma atitude muito mais de conhecimento empírico do que realmente de uma ação, de uma proposta. Então, quando estamos chamando os trabalhadores da última hora, quem somos nós? Sim. Porque esse senhor que ele traz, Jesus traz nessa parábola, ele tira do abstrato, do reino de Deus, do reino dos céus, para um pai de família. Ele sai do abstrato e ele traz uma personalidade. Ele te traz o pai de família, aquele que tem uma família, que tem uma origem, que tem uma criação, que tem uma formação. Ele está vivendo o campo e ele sai assalariando, ele sai empregando, ele sai chamando, ele sai trazendo para a sua vinha, que é um campo de trabalho. O campo de trabalho é a vinha. E ele saiu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, desde da madrugada, que seria a primeira hora, 6 da manhã, seria o horário de hoje, na tradução da composição da primeira hora, que seria de 6 a 6 da tarde, né, que é mais, esse é o espaço que traduz. Então, desde o primeiro momento até o último, ele ali na marca do pênalti, já, como se diz, ele está buscando assalariar, e ele pergunta: quem são vocês? Por que estão parados? Por que ninguém me assalariou? Essa é a resposta daqueles que, como nós, estávamos esperando alguém, um chamado, uma instigação, uma provocação. Uma provocação. Porque o que nos chama, na maioria das vezes, a doutrina, e é claro, às vezes é um pouquinho de curiosidade sobre o fenômeno, porque eu ouvi falar dos espíritos. Ótimo, está valendo, pode chegar pelo fenômeno. A dor nos traz, nos faz conciliar ideias, renunciarmos a determinadas marcas e chegarmos naquele último instante e pedir a súplica. Tem que haver alguma explicação. E a gente entra, muitas das vezes, pela seara da doutrina, achando na busca de cura das nossas dores íntimas, das dores do espírito, que nós nem ainda interpretamos como dores do espírito, mas na busca da cura, muitas vezes do corpo, ou de alguém, de um amado, de um ser querido que está próximo, sem entender que essa vinha que nós estamos vivendo agora, nesse último chamado, é a melhor oportunidade da encarnação que temos para vivenciar e não termos mais a mentalidade daquele trabalho como o tripalium, aquela ferramenta que era usada pelos romanos para torturar, aquilo que era usado para determinar uma perda de liberdade, uma escravização, uma forma de se colocar, uma imposição de trabalho, até porque, abrindo aqui só um espaço, trabalhavam eram os miseráveis, os pobres, aqueles da serventia, aqueles que pertenciam, eu vou usar um termo que é muito comum, as castas, né? A plebe, né? Aquela prole pobre, né? Os filhos da pobreza. Nós tivemos décadas, séculos de pobreza de consciência, vivendo esse estímulo. E vem Kardec e codifica de forma tão ampla
a trazer um ensinamento que havia afastado o homem da igreja pelos seus impositivos, pelas suas interpretações numa letra morta, e da vida. E ele traz o trabalhador aqui, como tantas outras parábolas, para nós entendermos que, primeiramente, é nesse momento que, instigados, provocados, doídos, sofridos, nós somos chamados à vinha do Pai. Nós somos chamados àquele que nos oportuniza o trabalho. Qual trabalho? O trabalho da sobrevivência? Não, isso faz parte da humanidade. Nós já trabalhamos pelo nosso dia a dia, pelo cotidiano, nós buscamos o trabalho, naturalmente, pelo quem não o faz, está contrariando não só uma lei divina, como contrariando as leis do homem. Porque sem trabalho, você viver, você está na contrariedade da capacidade de honestidade daquilo que provém para si e para aqueles que estão em sua órbita. Mas, é claro, vamos falar da loteria e tudo, mas vamos lá, ninguém está vivo, não são tantas loterias no mundo, né? A loteria que temos, eu enxergo dessa forma hoje, é a loteria de conhecer essa doutrina que nos liberta das ilusões. Temos, primeira coisa que a doutrina nos traz, a gente está falando aqui que o pai de família saiu assalariando e saiu 5 vezes chamando, e ele traz a desilusão. Ele desilude na hora, depois que ele levou aquele último grupo na última hora, e chama as contas, e fala lá para o seu feitor, paga a todos, começando pelo último até o primeiro. E aí, alguém falou? Alguém falou? Estou com algum problema disso? Não? Ok. Então, prossegue essa história toda nossa no momento em que ele chama para fazer o pagamento. E ali vem a confrontação do ser na sua pequenez, arbitrando uma justiça que nós chamamos, que é a justiça que nos beneficia. Quando ele diz que está pagando 1 denário, ele tinha combinado isso, e a única vez que ele cita é no primeiro momento da primeira contratação da primeira hora, e tudo mais será de acordo com o ajustamento, ele não fala mais em qual moeda e a quantidade de moeda. Chega no último instante, ele vem e paga. Ele dá um pagamento. E aí os outros ficam olhando, numa expectativa, querendo mais. Opa, se esse último que entrou ganhou isso, eu estou ganhando mais. E a gente chega na vida um pouco assim, né? A gente fica olhando nas oportunidades. Poxa, se eu estou aqui desde o começo, é igualzinho fazendo uma sinalização com o filho pródigo, né? O filho que volta, o pai dá uma festa e o outro que estava junto diz, pô, mas eu estou junto com você e você nunca fez nada. Isso é um assunto para outro momento. Mas elas vão se conectando, porque está mostrando a nossa insatisfação. Em vez de mostrar as oportunidades que estamos tendo, desses conflitos, desses enfrentamentos, do que nós consideramos perda e do que nós consideramos, voltando lá, desilusão. Os primeiros ficaram desiludidos, afrontados. Como é que pode? Eu estou ganhando a mesma coisa que o outro, e questiona, vai buscar o questionamento com aquele que te empregou, sem perguntar quem você era, de onde você veio e o que você tinha de referência. Vocês vão estudar lá em Mateus, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele chama trabalhadores. Ele não faz escolha, ele não está fazendo discernimento. É um pai de família, cara do bom gênero, que tem um trabalho para ofertar, e ele não pergunta absolutamente nada para nenhum de nós. E, nesse momento, eu estou me botando como personagem, né? Eu falei ali no começo, vamos nos colocar, então eu estou usando o termo nós todos aqui, nos colocando como personagens vivos dentro desse cenário que Jesus propõe, com todas as suas parábolas. E, naquele momento, o outro fica questionando. Né? Vai se colocar, quem é você? O que você está pensando para estar fazendo isso? E, enfim, começar dessa forma. E aí, o que a gente coloca hoje? O que nós temos de discernimento? Ah, não, eu sou espírita, eu jamais vou questionar alguém que chegou depois de mim e ganhou a mesma coisa que eu ganhei, principalmente dentro das casas espíritas. Estou falando aqui pelo conhecimento e oportunidade que nós temos de um número expressivo de casos que a gente vai convivendo, e a gente vai vendo o gênero humano, que sou eu, a princípio, o grande aprendiz, né, em todas elas, a gente vai vendo que as pessoas questionam. Quem é você para estar chegando aqui de última hora
falando o que pensa, achando que já está. Não, eu não sou ninguém, eu só estou aqui provocando vocês. Se eu lhes provoquei, se eu, de alguma forma, mexi com o íntimo de cada um dos senhores e senhoras, ótimo, eu terei cumprido o meu papel. Meu papel não foi vir aqui para agradar, até porque não me agrada a vida como eu a encaro. Eu estou no exercício, como Emmanuel bem colocou, o exercício de estarmos fazendo, refazendo disciplinarmente para que em uma encarnação futura a gente possa ter a espontaneidade que essa espiritualidade amiga que nos segue, a começar pelos nossos mentores, que tomaram para si a fiança da nossa carreira presente terrena, estão dando fiança, estão aqui presentes, mesmo sabendo que nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio para escolhas, podem ser, na maioria das vezes, equivocadas, o livre-arbítrio para reclamações, o livre-arbítrio para dizer por que você me desiludiu, porque desiludir é ótimo o sentido da desilusão. Quando eu pergunto assim, você já se desiludiu na vida? E alguém responde meio que choroso, meio que confrontado, infelizmente, eu já me desiludi algumas vezes na vida. E aí eu digo, ótimo, que bom. E alguém olha, aquele olhar assim, estarrecido, como que bom? Isso é porque a vida não está aqui para te aplaudir. Você que está aqui para aplaudir a vida, que é essa oportunidade. Se você se desiludiu, você saiu de uma ilusão e caiu na realidade. Quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Ah, mas eu não sou espírita, não quero saber disso. É fácil. Eu tive um amigo que eu convidei para fazer curso na casa espírita, 2 meses depois ele chegou e disse, olha, muito bacana, tudo muito legal, vocês têm uma forma extraordinária de trazer e confortar as pessoas, mas não está dando para mim. Eu prefiro voltar a ficar só dominical, cumprindo a minha liturgia, que é mais fácil. Eu não tenho que ficar com tantos questionamentos e fico... Então, é uma escolha. Você pode viver num processo que seja mais confortável, embora em algum momento, como uma ostra que vai gerar uma pérola, você vai ser confrontado. Porque para gerar a pérola, para gerar aquela joia que já vem lapidada, já está pronta, você tem que ser irritado. É o molusco sendo irritado no fundo do rio ou do mar. Então, o trabalhador da última hora. A gente está se preocupando, nesse momento, quem somos, trabalhadores da última hora? Aqui no Brasil, eu estou falando com vocês aí nos Estados Unidos e a todos os demais que vierem nos assistir, mas aqui as casas espíritas, como os demais templos, e todas as outras grandes atividades estão fechadas. Aí nós tivemos o seguinte, um primeiro momento com esse vírus, que não é uma coisa assim tão nova, porque a epidemia na nossa vida existe há muito. É que a reencarnação nos dá o esquecimento, mas certamente vivemos outros momentos na história, na nossa jornada, acrescendo ao nosso acervo, seja lá como alguns queiram como nobre, outros, na maioria, reconheçam como miseráveis ao fim da vida, porque esse peso sempre existiu, né? Essa diferença, e está certo, o próprio Evangelho explica a diferenciação da riqueza, que não dá para ser igual, porque a gente não pode ter inteligências, caráter, moral, índole, percepções, aplicações, compromissos iguais. A gente tem essas diferenças e somos missionários, cada um de nós, no sentido que ganhamos uma missão de uma remissão. Temos que fazer um retrabalho aqui, né? Vai se instaurar a doença que a gente pensou que tinha curado no passado quando desencarnou. Não cura. A gente só muda de estado, né? É a água, que pode estar no vapor, no gelo, como vocês aí em Michigan, ou no vapor aqui do Brasil, né? Com essa forma que estamos aqui, mas é água, né? Então, nós estamos vivendo a mesma formação, nós estamos tendo a oportunidade de refazermos algumas coisas usando ferramentas positivas, usando ferramentas. Talvez agora nós já sejamos realmente esse buscador do trabalhador da última hora, que não vai olhar feio para aquele trabalhador da primeira hora que está reclamando que o nosso salário está igual. A gente vai entender que é um momento de confronto dele, que é um momento de instabilidade, de expectativas. Isso já é compaixão. É a gente já ter o sentido de buscar a justiça divina e não a justiça do homem, porque a justiça do homem é aquela justiça que nós queremos para nós e que, de alguma forma, nos faça causa, nos dê ganho da causa. A justiça que a gente busca, eu vou buscar justiça. A justiça que a gente está buscando é para a nossa realização.
A gente não está buscando justiça, por exemplo, como a gente está fazendo a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, aqui na Terra, como em todos os outros planetas, no céu. Né? A gente chama o céu, arriscamos pelo universo. A gente está falando, mas não está fazendo aquele compromisso de verdade. Né? A gente quer uma justiça que nos traga satisfação. O que nós estamos fazendo na pandemia? Estamos falando, as casas aqui estão fechadas. Nós estamos usando um extraordinário meio digital que, se for bem explorado, não mal manipulado, ele vai ser um elemento extraordinário para vencermos distâncias. Quando, há um ano atrás, eu poderia, ou tantos outros companheiros que estão aqui junto conosco, trabalhadores da Seara do Senhor, está na continuidade desse capítulo, poderíamos estar pensando que estaríamos falando com os Estados Unidos, fazendo uma palestra nos Estados Unidos, só presencial, pegando um avião, fazendo um tour por aí, entrando em casas quase que diariamente, fazendo um circuito de palestras para poder voltar. Não dá. Hoje em dia, nós estamos no globo, felizmente, por essa estratégia. Como está no globo, a pandemia, ela nos atingiu a todos, de um modo que ela está atingindo, está todo mundo confrontado com ela. Quem não está no risco está com medo. Algumas coisas impossibilitaram. Nós temos ouvido no atendimento fraterno pessoas que estão confrontadas pelo vírus, não porque estão segregadas em casa, porque a gente nem dava conta que tinha uma liberdade que a gente fazia tão bem uso dela, né? Ou melhor, né? Esse bem uso é pouco de sarcasmo, mas é por aí mesmo. A gente não dava conta da capacidade de liberdade que nós tínhamos e éramos trabalhadores chamados à última hora, mas num cenário confortável. A grande maioria de nós, chamados como trabalhadores da última hora, num cenário confortável. E agora houve uma mescla. Né? Negócios quebraram. Pessoas foram desempregadas, pessoas perderam a sua atividade laboral, pessoas tiveram desencarne na própria família, pessoas foram confrontadas pela atual pandemia, na verdade, desculpe, pessoas foram confrontadas com uma mudança de um status quo. Todos nós, acredito, tivemos alguma forma, fomos atingidos. E a ideia é essa. A ideia é essa. Ao meu ver, vocês me perdoem a franqueza, a ideia é essa. Nós estamos sendo todos confrontados. Mas os mais ricos, tem um momento. Tem um momento. A gente ouviu uma notícia, eu falava com o Babler minutos antes de termos a oportunidade de entrarmos aqui no canal que nos foi franqueado, que aqui ficamos tomando notícias de que em todas as partes do globo, aqueles chamados ditos milionários, bilionários, alguns tiveram a fortuna dobrada durante a pandemia. Olha, no momento em que todos estão perdendo, eles tiveram a fortuna material dobrada, alguns, outros ganhando 50%, quase metade, 50%, enfim, o número que queiramos. Ganharam ou perderam a oportunidade de separar? Eu vou fazer uma leitura com vocês. Não é nada alienígena. As pessoas às vezes falam assim: você traz muita coisa de fora para a doutrina. Primeiro que nós não estamos num curso, nós estamos fazendo um encontro aqui para uma série de reflexões. Com certeza os cursos estão andando e todos aqueles que estão dedicados a olhar o Evangelho, fazer a prática do Evangelho, como bem colocou Elizabeth logo na entrada da nossa oportunização da tarefa, é fazer a prática do Evangelho, buscar o homem de bem. Se a gente não estiver rompendo com os nossos laços mais primários, mais os arquétipos mais antigos, e não fizermos essa entrada, nós estamos vivendo aquela história. Nós temos a erudição da doutrina. Atrás de nós poderia haver uma grande estante cheia de livros espíritas, e alguém diria assim: nossa, como ele lê, nossa, como conhece, nossa, como acessou. Mas o que é isso, de fato? É uma erudição que está parada, porque a nossa tarefa é botarmos mãos à obra. Mãos à obra. Não, mas está tudo fechado. Você acabou de dizer, os centros estão fechados, os templos religiosos estão fechados os negócios, está fechando um monte de coisa. Alguns estão fechados, dando continuidade, outros estão parados, porque não tem mais como dar continuidade.
Mas não precisa ter só a estante, tem que ter a ação. Trabalhadores da última hora. Nós somos chamados à reflexão do que vamos fazer com o que conhecemos. Vamos dar a nossa audição ou vamos botar a mão, fazer um atendimento guardado? A ciência já está buscando. Nós temos um momento extraordinário. Em menos de um pouco mais de um ano já estão acontecendo múltiplas fórmulas de vacina. Isso é ciência, gente. Isso é ciência nos oportunizando. E, ao mesmo tempo, dizendo o seguinte: vão ser vacinados, mas vamos conviver com isso por um longo tempo. Né? A peste negra, por aquela ignorância que foi na Idade Média, que era, enfim, a doença do rato, que se proliferou porque achavam que o gato era um satã, dito lá por uma autoridade. Bom, não vamos entrar nesse mérito. E que colocou, satanizou. Né? Nós estamos tentando satanizar agora, que dá origem disso. E aí eu vou pedir licença. Não é um estrangeirismo para a nossa doutrina, ao contrário, é ciência e forma concreta. Eu vou ler um texto do Yuval Noah Harari, que é um professor de história, está muito conhecido pelo livro Sapiens e outras obras, e ele fez uma obra, Notas sobre a Pandemia. Na verdade, ele não fez, o editor pegou tudo aquilo que ele veio publicando numa reflexão ao longo dessa pandemia, desse um ano, e ele transformou num livro que está editado mundialmente. No Brasil, ele foi editado e a editora recebeu como acordo que todo o direito autoral fosse transferido para a Fiocruz. Olha só, ele não é espírita, aliás, ele se diz ateu, está na Universidade de Israel, mas se diz ateu. Mas ele tem uma preposição que ele coloca aqui que eu queria dividir com os senhores para um momento de reflexão nossa, doutrina espírita. O maior risco que enfrentamos não é o vírus, mas os demônios, ele usa a palavra demônios, interiores da humanidade. E aí, um pouco mais à frente desse mesmo texto, ele diz: mas não há necessidade de reagir propagando ódio, ganância ou ignorância. Quer dizer, não há necessidade. Né? Reagir propagando esse ódio, ganância e ignorância só nos assemelha a quem assim o faz. Né? Podemos reagir, ou seja, devolver. Não é nem agir conscientemente. Não estamos nem usando do nosso cérebro trino a parte mais abstrata. Estamos usando ali o cérebro, né, límbico. Estamos reagindo. Né? Podemos reagir gerando compaixão, generosidade e sabedoria. Ora, quem mais não é afrontado com a busca de que fora da caridade não há salvação? Não é? Não somos nós, espíritos, fora da caridade. E que não é só uma caridade material. Tem que ser material, tem, porque nós estamos submetidos à matéria. À nossa volta, há muitos doentes, doentes da alma, doentes do corpo, doentes do seu psiquismo, com uma série de transtornos, tal qual a própria depressão, ainda considerada uma epidemia de modo global, pela forma como atinge a humanidade, mais de 300 milhões hoje, um número subprogramado, né, de 300 milhões, é muito mais. E agora, pós-pandemia, né, é como um número de pessoas que não tinham acesso à água levantada pelo Banco Mundial e pela Organização Mundial de Saúde, que nós chegávamos a 700, 800 milhões de irmãos nossos que não tinham acesso a 1 litro de água potável e ao correspondente $1 de alimento por dia. Ou seja, as pessoas não dormem, elas desfalecem. Nós dormimos e sabemos o que vamos comer no dia seguinte. Essas pessoas simplesmente desfalecem e acordam, despertam com fome, sabendo que vão continuar sem comer. Mas isso aumentou muito com a pandemia e aí o trabalhador da última hora. Deixa eu concluir o texto, nós já voltamos. Teorias conspiratórias de nada vão ajudar. Solidariedade é a palavra. Podemos optar por cooperar em vez de culpar. Cooperar, ele é ateu. E o que ele está falando para mim aqui, nesse texto do livro, que eu já li todo, ele é um livro pequenininho, vale a pena. Ele é de um sentido espiritual, de um sentido de solidariedade, de caridade, de bem-fazer, sem olhar a quem, extraordinário. Compartilhar e não acumular. Ele encerra o texto. Olha só, gente. Não podemos pegar o nosso conhecimento e acumular. Nós somos trabalhadores da última hora. Aceitamos. Porque recebemos um denário ou recebemos uma moeda e recebemos a paga, é porque nós estamos tendo a oportunidade de nos esforçarmos mais.
no fechamento do tempo limite. O planeta gira, mas quem gira somos nós, para um momento de regeneração. Estamos todos vivendo uma regeneração forçada. Não há como fugir disso. Não há como. Nós estamos vivendo essa pandemia forçada. O Divaldo veio agora com um novo livro, junto com o espírito Manuel Filomeno de Miranda, e que traz essa colocação de uma maneira muito clara para todos nós, e que vai fazendo essa reflexão. Você tem dois momentos: ou você vive solidário e atendendo aos próximos, e aceita o que está acontecendo nesse momento, e não é uma passividade, é ter entendimento. Isso não quer dizer que nós sejamos passivos e fiquemos como aquele desenho antigo, porque eu sou antigo, eu sou clássico, né? Tenho mais de 60, então fico sendo um clássico. É assim, ó dia, ó vida, ó azar, né? Era o Willy, aquele desenho animado que havia do Leão, que ele vivia reclamando de tudo. Acabou para a gente, não pode. Não existe trabalhador da última hora, não reclama. Reage, age, faz, acontece, aceita, desilude, cai, chora, mas levanta, apoia, ampara, esquece da própria dor, e nós temos dores, nós temos perdas, nós temos confrontos. O espírita não perde. A gente perde a matéria. Quando a gente perde o corpo, a gente não sai daqui um espírito dizendo estou feliz. Não, a gente sai choroso, sim, na grande maioria das vezes. Não temos essa altura moral, essa altura desse intelecto espiritual para termos absoluto entendimento. Somos submetidos à matéria e criamos laços, apegos, e temos que aprender a desfazer cada um desses nós. Olha na dor do outro que você esquece um pouco a sua. Aprendi com um grande espírito. Então, já estou recebendo aqui um aviso da Beth, que ela está dizendo que pode falar depois. Eu acho que ela já está me sinalizando o meu encerramento, meu tempo limite. Mas, para concluir, se me permitem, eu vou pedir 2 minutos aqui. Trabalhadores da última hora. Eu vou olhar para vocês agora. Eu vou buscar o íntimo de vocês, buscando o meu. Essa imagem que está aqui, eu estou me olhando. Eu estou completo na tela. Eu não estou olhando nenhum dos senhores e senhoras. Eu estou me olhando. Trabalhador, reage. Age em prol do bem. Põe a bússola do teu coração para esse Jesus que é o norte permanente. Ele que dividiu o tempo antes e depois dele, está pronto para dividir a nossa história a qualquer momento. Como Chico Xavier bem disse, a gente não resolve o nosso passado, mas decide agora mudar o nosso futuro. É isso que Jesus faz. Ele te divide, ele te oportuniza. Trabalhador da última hora é o pai que chegou, te chamou, não perguntou quem você era, não perguntou nem quanto você queria ganhar. E ele te deu a mesma paga que oportunizou a todos. É um pai de justiça por compaixão, por misericórdia, por amor, por reconhecimento, e não um pai de justiça mosaica, não um cartesiano de uma forma a interpretar as coisas ditas na forma da letra pura, porque aí fica muito duro, fica difícil. Me permitam chamá-los todos. Vocês que vivem em um país hoje um pouco distanciado da nossa realidade, embora no mesmo continente, vocês no norte, nós aqui no sul, vocês até bem ao norte, no Michigan, né? Estão quase dentro do... Então, na verdade, entraram no Canadá e esqueceram de avisar eles, né? Mas vocês estão aí. Se nós todos no planeta fôssemos viver como um americano de classe média, nós precisaríamos, segundo estudos, a ciência fala, 4,5 planetas para nos atender à demanda. Nós já somos hoje, segundo as últimas informações, pode continuar, diz a Lídia Amara aqui, nós já somos mais de 1 bilhão de esfomeados. Para uma população que está chegando perto de 8 bi, 12 a 13% de almas irmãs esfomeadas, está precisando de trabalhador de última hora que arregace a manga, que não fique se lamuriando e vá à luta. Nós temos conhecimento de muitas casas já estão atendendo pessoalmente, com todas as separações, com todos os cuidados, porque, gente, a gente vai ter que aprender a viver com a Covid. Não adianta ficar no isolamento, porque no isolamento vai parar, não dá. Então, nós temos que aprender, ter consciência, respeito pelo próximo, respeita teu próximo como a si mesmo, faz por ele aquilo que deseja a si mesmo. É aplicar a doutrina na sua essência.
é aplicar esse evangelho, que não adianta ser uma letra se não tiver vivo e aplicado, senão fica no vazio. A gente, eu sou espírita, você segue espiritismo, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que se mexer, tem que suplantar, tem que se ultrajar, mas reconhecer que isso acontece, que nós estamos chamados a esse enfrentamento, mas que é só isso, é para gerarmos uma pérola. Nós estamos sendo incomodados como um molusco que estava ali paradão para gerar. Então é o momento, é agora. As casas já estão começando presencialmente a atender aqueles mais adoecidos da alma que precisam, como nós. Todos somos doentes um pouco, somos enfermos. Para isso veio Jesus, porque ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. Somos todos enfermos da alma. Por isso a oportunidade da reencarnação, nesse momento que estamos vivendo um laboratório de criação, um laboratório de renovação, uma oficina de retificação à casa, moradia, o corpo que nos abriga como espírito que somos. Nós somos espíritos vivendo uma transitoriedade da matéria. Não por isso precisamos nos dar conta de não cuidarmos. Temos que cuidar, fazer bem aplicar e não termos excesso de posse, mas termos a posse das nossas vidas. Não deixar que a posse nos comande, mas que a gente possa comandar. Vamos lembrar, é o cão que balança o rabo, e não vice-versa. Então não vamos deixar as coisas nos tirar do nosso eixo. Vamos ser espíritos, vamos ser cristãos. Vamos estender as nossas mãos, trabalhadores da última hora. A parábola é linda, é bonita, se coloca como personagem dentro dela, vive ela na sua essência e aplica para com todos aqueles que te cruzem o caminho, a nossa órbita, a nossa oportunidade, que não é só familiar, não são só os amigos, não são só os desafetos por quem nós temos que tanto orar, porque também somos desafetos de tantos encarnados e desencarnados. Mas vamos atender a todos aqueles que com dor nos procurem. Sabe por quê? A dor do outro é a salvação de não lembrarmos tanto da nossa dor. Quando nos esquecemos um pouquinho dela, como diz o espírito Dr. Herman, nós atendemos a dor do outro. E esperamos que ele, por misericórdia, faça o mesmo por nós. Que a graça de Jesus esteja presente em nossos corações hoje e sempre. Que a oportunidade desse encontro nos chame a muitas outras reflexões e que possamos constantemente nos desafiar amorosa e fraternamente com a palavra que o Cristo trouxe e que os espíritos também interpretam no seu evangelho de amor. Encerramos por aqui, ficamos no aguardo das instruções que é da direção do programa. Muito obrigado. Obrigado, Robert. Foi muito interessante, muita reflexão você está deixando para nós. E quando eu escrevi quem gostaria de comentar ou falar depois da sua fala, não tinha intenção de te cortar, não. Desculpe se passei essa impressão. Está muito bom, então, se você quiser voltar, até a Lídia pediu para continuar. Obrigado, Lídia. Não. Está muito bom. Entendemos que existe aquele cartão de 5 minutos. Sim, mas você pode usar mais de 5 minutos. Está muito interessante, mas aproveitar, você falou, tudo que o homem desconhece, você citou, né? Tudo que o homem desconhece não existe para ele, né? Então, eu lembrei tipo assim, de várias coisas, mas eu queria perguntar o seguinte, para ser bem resumida. Como é que a gente vai reconhecer o chamado do Cristo quando no nosso dia a dia a gente está muito envolvido com as questões físicas, questões materiais? Como reconhecer esse chamado do Cristo para nós, essa oferta de nós, os trabalhadores da última hora? Obrigada. Bom, podemos falar aqui, então, obrigado aí pela oportunidade. Exatamente no item 4 desse mesmo evangelho que nós estamos buscando agora, do capítulo 20, ele diz ali: se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos que se acham no bom caminho? Ou seja, muitos vão se transviar. Nós estamos equivocados ainda. Nós temos, só do Chico Xavier, 412 obras acessórias ao Pentateuco. Só dele. Aí ele vem aqui no item 4 e coloca essa pergunta: como reconhecer? E ele responde: reconhecerá pelos princípios da verdadeira caridade, que é o ensino e a prática.
Ou seja, você está me perguntando, nós somos confrontados pelas coisas do dia a dia, pelo materialismo. Eu acho que existe uma demonização. Eu vou usar um pouco o termo aqui que o Yuval usou, o autor, o professor Yuval usou, é a demonização. A gente demoniza muito a matéria, mas é a matéria que tem o remédio, que está fazendo a vacina, que tem o conforto, que nos traz o alimento para atender uma demanda cada vez maior. Enfim, está aí. Nós temos roupas hoje, há 100 anos atrás, o que eram as nossas vidas? Muito difícil. Né? Se nós olharmos para o tempo das pandemias, da peste negra, lá em 1353, que começou pela Europa, isso é uma referência histórica, nós temos hoje um extraordinário acervo material a nos servir. Agora, quando estamos servindo a ele, estamos perdendo o equilíbrio. Como reconhecer? É o momento que você começa a perceber que está perdendo as rédeas da tua vida, da tua conduta. Esse é meu ver. É quando percebemos que estamos sendo fruto de manobra e não de uma aplicabilidade disso que Jesus veio. Ó homem de pouca fé, disse ele naquele momento em que o pai pede pelo filho, que horas cai na água e horas cai no fogo. Somos nós, vivendo essa dicotomia, caindo ora no fogo, ora na água, e que estamos aqui tomados, iludidos, tomados por um excesso, mas não pelo equilíbrio. Então, se nós estamos sendo confrontados, ó homem de pouca fé, se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou menor, né? Poderia dizer essa montanha move de lá para cá. Literalmente, essa letra ela é morta para a gente. Ninguém move uma montanha. Ah, se você não mover uma montanha, você não é ninguém. Nossa, movimentarmos a nossa vida, fazermos a mudança, entendermos que a qualquer momento podemos fazer isso, como eu tive a oportunidade de citar na reflexão, é a forma da gente reconhecer. Reconhecer que a gente não pode estar sendo manipulado pelas coisas, mas que nós manipulamos as coisas em proveito do próximo. Se nós temos aqui comida bastante na nossa mesa, será que não é hora de nós pensarmos, literalmente, tem alguém que está precisando de comida aqui próximo? Porque agora, a gente antes pensava que a fome era uma epidemia, um ponto, aliás, era endêmico, né? Que ficava ali vivendo uma parte da África, da Ásia. A gente, como brasileiro, vive nos grandes centros e esquece a miséria transitória das ruas, esquece a miséria que está vivendo nos rincões do interior, né? A gente esquece. Mas, de modo global, isso não nos atingia, então tudo bem. Hoje o vizinho pode estar passando fome, ele pode estar desempregado, ele pode estar vivendo. Ah, mas eu vou falar com ele. Não, não fala, escuta. Não espera pedir entrega, de modo singelo. Pergunta. Escuta, sobrou um pouco da minha salada, não sei se ela vai aguentar. Quer um pedaço, quer um pouco da minha salada? Olha, eu fiz uma sopa que eu queria que você experimentasse. Faz essa crítica. Me ajuda aí. Entendeu? Eu acho que é um momento da gente criar artifícios para aplicarmos essa caridade sem afrontar. Como é que nós gostaríamos que alguém chegasse para nós e perguntasse: você está com fome? Você está querendo comer? Eu sei que você está desempregado. A gente não quer isso na lata, porque ainda nos afronta o sentimento. Mas, recebendo de um modo carinhoso, amigável, é por aí, eu acho. Quer dizer, veja bem, estou falando de mim. Não existe verdade no que eu falo, mas eu estou falando a reflexão sobre as verdades que eu tenho acesso através do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a boa nova do Cristo. Muito obrigada. Muita reflexão. Alguém mais gostaria de falar, perguntar? Eu? Ivo? Ok, Ivo. Primeiro, agradecer ao seu Borges, né? Deixa eu verificar aqui o nome. Eu não sou muito bom de nome, não. Canrobert. Canrobert. Uhum. Adorei a sua palestra, um tema extremamente apropriado para o momento, né? Já que a gente, como conhecedores da doutrina espírita, temos muitas oportunidades de trabalharmos para ajudar aquelas pessoas necessitadas, né? E para
fugir um pouco do que você já falou muito bem, eu gostaria somente de adicionar aquelas pessoas que estão passando por dificuldade muito grande, principalmente do ponto de vista mental, né, que é da minha maneira de ver, talvez o maior efeito colateral da Covid-19, né, que é as pessoas que estão perdendo a esperança, perdendo a esperança de viver, de que um dia a coisa vai voltar ao normal, né, que a vida vai voltar ao normal. E como você bem disse, a vida já está no seu normal. A gente só precisa entender o porquê que esse é o novo normal e o que é que a gente tem que aprender com isso. E uma das coisas que nós, espíritas, temos que aprender com isso é ajudar aquelas outras pessoas, né, através do trabalho da última hora, a entender que tudo acontece por uma determinada razão e com uma determinada finalidade. E é claro que existe uma infinidade de outras maneiras de ajudar, né? Desde proporcionar o alimento, né? Que muitas pessoas não têm mais acesso porque perderam seus trabalhos, mas, acima de tudo, por trazer essa esperança através da conclusão lógica daquilo que eu falei, que tudo acontece por um acaso e tudo tem um princípio definido. Novamente, muito obrigado pelas suas palavras e foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. Eu agradeço muito o teu complemento, que eu acho que não é um complemento, é uma continuidade de tudo aquilo que é o meu propósito, provocá-los todos, a mim em primeiro lugar e a todos vocês. Transtornos, todos eles, da ordem emocional, psíquica, espiritual, eles são, na verdade, uma consequência desse afrontamento. Nós estamos num processo de regenerarmos, despirmos-nos, trocar a pele, mudar os conceitos, sairmos dessa sincronização que nós temos já milenar no nosso íntimo, para entendermos que não existe, a meu ver, se me permite, um novo normal ou um normal. Nunca houve normal. O que havia era uma ilusão. E aí nós fomos confrontados. O Babler, falávamos minutos antes, vou citá-lo aqui pedindo licença, minutos antes de entrarmos para esse encontro, ele falava sobre uma citação do ex-presidente dos Estados Unidos, e que colocava que havia necessidade da formação de um fundo mundial para enfrentamento de situações como essa pandemia, né? Então, o Osama estava ali falando de uma coisa que é a solidariedade mundial, mas nós estamos preocupados ainda em criarmos e buscarmos responsáveis, culpados e manipularmos cada um a coisa conforme uma consciência. Então, o confronto vai haver. Não existe o normal, existe essa doutrina nos mostrando hão chegado os tempos. Está aqui, já está aqui. Nós podemos olhar. Os obreiros do Senhor, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. É o item 5 dessa parábola que dá início no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aproxima-se um tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, desinteressadamente. Mas a gente sempre tem um interesse, mas não precisa ser aquele interesse imediato, mas pode ser o interesse da melhora. É claro, nós temos que ter, não é sermos pessoas que estão buscando se locupletar com o momento, mas, ao contrário, nos solidarizarmos na busca de que talvez alguém seja solidário com nós também, conosco também. Afinal de contas, volto a informar, segundo a minha visão, somos todos enfermos nesse grande hospital chamado Terra, e que é azul de tanta água. Nós estamos internados aqui. Nós fomos trazidos aqui novamente para enfrentarmos as nossas células doentes. E temos que entender que existe hoje um vírus, Covid, que é uma inteligência. Tem uma inteligência? Tem.
a Covid tem uma inteligência molecular, a ciência já está colocando isso, mostrando que nós vamos conviver com ela como convivemos hoje com a influenza, que há 100 anos atrás matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. Então, nós estamos olhando para um elemento que vai nos chamar a uma recodificação dos nossos propósitos. E acho que você colocou muito bem. Um dos grandes efeitos colaterais para todos nós, sem exceção, são esses transtornos que nos afetam e que nós temos que saber, à luz da doutrina, à luz dessa doutrina esclarecedora, trazer para nós não só como consolo, mas como remédio para reativar as ferramentas dos quais já somos possuidores. Uma delas é a escutação, uma coisa que eu preciso aprender muito, porque eu sou um falador, eu sou um falação, e não aprendi muito escutação, mas obrigado pela tua participação e pela oportunidade da troca. Não, vou aproveitar para perguntar também, né? Já está todo mundo perguntando. Assim, eu não conheço todo mundo aqui do grupo, mas é fácil para mim dizer que nós somos, dizer assim, entre 1 ou 2% da população mundial, porque está todo mundo numa hora que estamos no meio de uma pandemia, mas nós estamos com tempo de poder ficar na frente do computador ou de um celular que tenha aí uma rede Wi-Fi para a gente poder se comunicar. Então, toda essa tecnologia não está disponível para todo mundo. Então, eu acredito que nós somos assim, vamos pensar, bem-aventurados de saúde, economia, talvez nós não sejamos milionários, mas nós somos bem, estamos bem com saúde, enfim, de formação, porque nós estamos aí seguindo uma doutrina que eu acredito que é uma doutrina de pessoas inteligentes. Então, pessoas que inteligem, né, de inteligente, interna, telemovimento, gerência do movimento interno, que a gente pensa. Então, a gente pode dizer que são poucas as pessoas do mundo que têm isso. Até vendo agora aí, que se vocês for ver quantas pessoas não estão aqui, estão vendo o BBB, né? Agora pode ver fora do horário também, mas tem gente que vê. E, quer dizer, não sei como você não querendo criticar ninguém, mas nós somos uma fina camada de uma superfície assim bem fina, desse contingente de pessoas que têm necessidades mil. Então, a minha pergunta é o seguinte, isso sempre me choca um pouco, porque eu começo a olhar a própria teoria espírita, que fala que a gente está sempre, não pagando, mas a gente tem que arrumar o que a gente desarrumou uns tempos atrás, a gente tem todos esses débitos, estamos num país de prova, num planeta de provas e expiações, e vamos aí caminhando aí para um planeta de melhor energia, né? Para um mundo de melhor energia. E a minha pergunta é o seguinte, quem recebe, né, hoje, quer dizer que essa pessoa aceitou a oportunidade e trabalhou? Então, é por isso que nós somos assim tão bem aventurados, tão bem, que nós estamos bem, né? Quantas pessoas estão passando mal hoje? Quantas pessoas ontem desencarnaram aí no Brasil, né? E a gente está aqui, na boa, sei lá. Você acha que quando, de novo, só para fazer, quem recebe é sempre porque aceitou a oportunidade e atingiu a oportunidade, trabalhou lá o período de dia que o pai nos ofereceu, né? Na vinha do pai? Pablo, muito obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, pela continuidade dessa reflexão, é o que você chama. Bom, é 1, 2% mesmo, é o que nós somos. Nós temos oportunidades aqui ainda. Nós temos ainda reservas, né? Essa é a primeira coisa, a primeira colocação, né? Nós temos ainda reservas. Mas o que nós somos? Qual o tipo de trabalhador? Trabalhador da última hora. Nós não somos mais aquele primeiro trabalhador da primeira hora que fomos chamados. E que fomos porque queríamos ganhar. Agora nós estamos oportunizando. Quer dizer, naqueles 5 momentos, que é o tempo da história dessa parábola, que ele sai na madrugada, é o primeiro momento que ele contrata, até a 10ª hora, que ele chama, que somos nós, aqui nos considerando os espíritos, na vinha do Senhor, né? Aqui, obreiros do Senhor, na verdade, chamados, existe uma diferença. Eu estou recebendo, se nós estivermos recebendo e nos contentando, e com isso prosseguindo, ou seja, nos empenhando para que eu seja chamado amanhã também, porque a vinha não termina, ela só encerra um período.
é temporal ali, mas ela é atemporal na sequência. Você encerra uma atividade, como para o povo judaico, para os judeus eles faziam, que era começar pela manhã e encerrar no pôr do sol. Havia um determinismo nisso, né? Misturavam-se as leis do homem com as religiões. Aquilo estava muito intrínseco, muito ligado. Então, agora, você está colocando assim, quem somos? A gente não está reclamando. Eu não estou querendo... Pô, se ele ganhou um denário porque trabalhou a última hora e eu trabalhei 10, eu quero 10 vezes isso? Não. Eu quero a oportunidade de ser chamado novamente. Então, é aquela história. Muitos estamos transviados. Lá no item 4, quando ele faz a pergunta, para quem foi transviado? Você vai ver pelas ações, pela caridade ou não caridoso. Porque muitos de nós, não é só uma questão de doutrina espírita, é uma questão de espírito. É uma questão de espírito. Eu tenho que reconhecer que no mundo existem quase encarnados 8 bilhões, desculpe, de espíritos, nesse ir e vir diário. Segundo as pesquisas, são 18 minutos, tem uma alma desencarnando, mas também tem quem está chegando. Então, nós temos um fluxo continuado aí. E nós vamos, em algum momento, participar disso. Não quero assustar ninguém, mas é verdade. Vai acontecer, nós vamos entrar nessa estatística. Em algum momento, nós vamos ser um desses que vai estar participando desse intervalo de 18 minutos, para depois participar de um novo intervalo. Agora, nós estamos indo para um mundo de regeneração. Então, quem ganha é porque aceitou o convite. Eu acho que é quem se desilude que aceitou o convite e que vai viver da coisa real, do acontecimento de agora. Nós somos uma parcela pequena, é verdade, como você disse. Ainda, nessa aventurança, nós somos privilegiados, eu te diria, né? Eu vou crescer, nós somos privilegiados, mas temos uma tarefa. Quem mais foi dado, mais será exigido, mais será cobrado. Nós não estamos aqui, eu penso hoje, que não estamos mais aqui vivendo só tempos de reajuste do nosso passado, porque temos várias questões, mas nós estamos vivendo a construção de um novo tempo, de uma nova possibilidade, de uma nova maturidade, que não é só por ser espírita, mas é por sermos filhos de Deus, por estarmos irmãos de Cristo. Ele veio para os doentes, ele disse. Ele não disse que veio para os espíritas, ou para os hebreus, ou para esse ou aquele. Eu vim para os doentes, que somos nós ainda nesse planetinha azul, mas fazendo uma diferença muito grande. Diz a ciência que dentro de 1 bilhão de anos não vai haver mais habitabilidade no planeta Terra. A gente vai perder, inclusive, segundo a ciência, o tempo de ver o Sol se extinguir daqui a 5 bilhões de anos. A gente não precisa esperar tanto, né? A gente pode fazer daqui a 5 minutos, a gente pode fazer daqui a 1 minuto. É só a gente desligar aqui e dizer o seguinte: aquele cara me incomodou, aquele narigudo lá do Brasil me incomodou. Eu vou fazer uma coisa, eu vou bater lá na porta do meu vizinho, que ele está tão amargo, mas deve ter algum motivo para ele estar amargo, né? E vou tentar ver se eu posso fazer alguma coisa para ele. Eu vou botar máscara, não vou chegar perto, mas eu vou começar a aprender a conviver com esse vírus que veio para nos desafiar. Ele não veio dizimar. Não precisa dizimar. Seria falta de tempo, seria não acreditar em Deus para ele chegar aqui agora e dizer: cansei de vocês, dei tantas oportunidades, agora eu vou acabar. Pronto, zerei. Não é isso, gente. Ao contrário, nós estamos sendo muito desafiados. Talvez na próxima oportunidade um de nós não esteja aqui por uma questão da Covid. Extinguiu-se. Mas a gente pode se extinguir por um aneurisma, a gente pode se extinguir por um infarto, a gente pode se extinguir por um acidente de carro, a gente pode se extinguir escorregando no banheiro e batendo a cabeça. Extinção biológica, e o espírito continua. Não vão perder tempo, porque a gente entra no banheiro pensando: se amanhã? E o amanhã? Faz agora. Porque até o banheiro te ameaça, se você pensar bem. Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém quer fazer uma pergunta, fazer um comentário? Boa noite a todos. Boa noite, Bárbara. Oi. Boa noite, meu irmão Can. Tudo bom, Lídia? Eu peço desculpa porque o meu fuso horário hoje ficou confuso em função de algumas responsabilidades e acabei chegando no adiantado da hora.
Mas o Kahn, ele colocou a parte que eu consegui ouvir com tanta profundidade, com tanto interesse doutrinário, e nós vemos que no final da primeira parte da parábola, né, que Jesus pergunta, que o Senhor pergunta na 1ª hora, por que estavam desocupados, por que permaneceram o dia inteiro sem trabalho? E eles disseram, porque ninguém nos assalariou. Nós ainda não compreendemos, penso eu, a relação entre trabalho como atividade útil e o salário como sendo o benefício dessa oportunidade que você falou de sermos convidados novamente para a tarefa, para a vinha do Senhor. Porque a proposta de trabalho não é de um dia ou de uma existência, mas de várias oportunidades, várias existências. Eu estou pensando de uma forma correta? Por favor, me ajuda. O Evaldo, você que me colocou nessa enrascada, entrou ainda para botar um pouquinho mais, né? Botando uma pergunta. Nós somos chamados, e é como o pai disse, depois de passar dessa hora, e quando ele fez a conta, e que a grande maioria se desiludiu por causa do tipo de pagamento que foi igual, ele coloca, por acaso, teu olho é mau porque eu sou bom? É isso, né? Ele está colocando esse desafio. Para quando nós vamos? Quando nós vamos desistir de pensar em olhar o outro e estarmos olhando para as oportunidades que nos são colocadas e que não é desse momento? Agora, a gente tem que fazer nesse momento, né? Não adianta pensar que eu tenho, ter essa certeza, inclusive, de tantas outras oportunizações reencarnatórias, da própria vida espiritual que eu vou estar vivendo, né? A gente acha que sai daqui, vai sair com um manto branco, e ainda existe no nosso íntimo, ai, meu Deus, né? A gente ainda acha que vai ter asas, né? Nós não somos passarinhos. O que nós temos que dar é asas, as nossas oportunidades, voar nesse Cristo completo que se coloca ao dispor de todos a todo momento. E entendermos que se fomos chamados na última hora por uma compreensão, sem nada ser perguntado para nós de onde vínhamos, quem éramos, o que fazíamos e quais eram as nossas intenções, e recebermos como tantos outros que já tiveram a mesma oportunidade, parece que não fizeram tão bem o seu trabalho, porque ficaram olhando do outro em vez de se satisfazerem com aquilo que realizava, nós estamos tendo que nos oportunizar novos momentos. Trabalhar bem agora para ser chamado, já não mais na última hora, mas ser chamado como obreiros do Senhor na vinha do Pai. É isso. Eu acho que esse chamado, não adianta, meu ver, vou repetir uma coisa que eu falei, não adianta olhar, a história é belíssima, a poesia, tudo nela que está colocado nos chama a reflexão, mas nós temos que entrar, temos que nos colocar no cenário, temos que fazer parte, não como personagens, como atores. O ator vai interpretar o personagem que aquele grande diretor, Senhor dos mundos, o Senhor dos universos, o arquiteto do multiverso, está nos colocando no papel. Horas como coadjuvante, horas como principal, horas vivendo os grandes momentos, mas nós estamos atores. E como atores, nós temos que modificar as coisas. Porque o que se espera é isso, que nós interpretemos o papel que nos foi dado. Senão, desculpe, nós somos canastrões. Nós estamos fazendo alguma coisa que não está nos chamando para a realidade. E, como bem está dito nesse novo livro do Manuel Filomeno de Miranda, com a pena e o conhecimento e a bondade, o amor, e aí toda a experiência do Divaldo, que ele está falando com vivas letras, ele não está fazendo meias palavras. É o momento de se separar. Nós já temos lá a parábola do joio e do trigo, está separando. Mas isso não está separando agora, já estamos separados na história. O que está havendo agora é um contato mais efetivo, porque nós temos mais conhecimento, mais disseminação da informação, mais possibilidades. O que de ruim acontecia no passado agora aparece. A diferença é que no passado era escondido. Então, as coisas estão acontecendo para que mudemos, nos despirmos. A gente fala tanto de despir o homem velho, fica aquela poesia. Não, é despir das nossas ganâncias, dos nossos equívocos, despir desse homem que ainda somos, mas que está sendo possibilitado da mudança.
Esse é o meu ver. Me permita, pela colocação que você nos possibilitou. Eu agradeço. Posso falar? Sim, por favor, José Luiz. Queria cumprimentar esse parceiro de lutas sociais tão intensas, que tem uma visão muito lúcida e tem mostrado a cada dia a importância de se divulgar, né, esses referenciais de moral espírita, que é tão importante. E eu queria aproveitar para fazer uma reflexão tão importante, porque a impressão que dá é que quando sabemos tanto do espiritismo, ou quando já conseguimos fazer tantas coisas em relação à caridade, parece que estamos num patamar já resolvidos, né? Já estamos salvos, vamos dizer assim. E, na verdade, nada disso importa se não houver um conhecimento interior e uma transformação interior, porque tudo que fazemos nestas reuniões, nas palestras, nos estudos, é retirar ignorância, porque temos lá dentro algo muito importante, mas a ignorância nos impede de viver isso tudo, né? Então, é muito importante vocês que estão aí num espaço ainda muito pequeno em relação a reflexões espíritas. Eu tenho a minha filha em Nova York também, que já tem mais, me parece, centros e lugares onde se pensa assim, mas é preciso repercutir isso muito, agindo, né? Sendo agentes transformadores e dando exemplos para tantos que estão aí vivendo uma ilusão. Temos que sair da ilusão e viver o real. Então, eu queria parabenizar o Campo, que é um defensor desses pensamentos. Trabalhamos juntos em muitas coisas. Eu fico muito feliz de estar atingindo pessoas como vocês aí, tão longe, mas, ao mesmo tempo, tão sintonizados no mesmo pensamento. Uma boa noite a todos. Obrigado ao Zé Luiz pelo conforto e pelo abrigo da amizade, né, e dessa fraternidade contínua. Muito grato. Mais alguém? Última chance, hein? Bom, vou colocar aqui, ó. Se todo mundo quiser colocar a câmera on para a gente bater uma foto também de todo mundo, aí a gente vai passar para o encerramento, então. Bom, primeiro, uma boa noite a todos, né? Um muito obrigado, né, pela presença de todos, né? E vamos estendendo esses nossos agradecimentos aí aos nossos mentores. Vamos agradecendo também, primeiramente, aí, com um profundo agradecimento, né, ao Cão Roberto, que do grupo SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, que nos iluminou aí com os trabalhadores da última hora, uma faceta que eu não tinha visto ainda, sobre o trabalho, né, na vinha do Pai, o trabalho como oportunidade, não como trabalho, como ele mesmo disse lá, o tripalho, né, o que nos faz sofrer, né? E então vamos estendendo esses nossos agradecimentos aos nossos mentores, os nossos mentores particulares, os nossos mentores coletivos, esses seres abnegados, né, tão importantes para nós, né, que nos ajudam muito, né? Agradecemos também ao nosso mestre, que pelas suas próprias palavras, né, onde estiver um ou mais falando ao meu respeito, ele estará presente. Sabemos que ele está conosco, né? Agradecemos profundamente isso. E agradecemos também ao nosso onipresente Pai, pela sua presença, pela sua força, pela sua bênção, né? Que essas informações nos transformem, derivando a transformação do nosso meio ambiente, de uma forma que nós sejamos mais felizes, que é a única coisa que Deus quer para nós, né? E que nós sejamos muito, muito felizes. Que assim seja. Amém.